Como vimos no tópico anterior, Eliseu rasgou as suas vestes em duas partes. A Escritura diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo em duas partes. Esta roupa rasgada de Eliseu em duas partes prefigura o véu do templo que foi rasgado em duas partes na ocasião da morte de Jesus. Por quê? Por que o véu se rasgou? Porque começava um novo pacto. Porque o véu lá dentro do templo, ele não permitia o acesso diário dos sacerdotes diante de Deus. Os sacerdotes podiam entrar ali no lugar santo, mas depois do véu, que é o Santo dos Santos, onde habitava a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, só depois do véu. E isso uma única vez no ano, feita pelo sumo sacerdote. Então, esse rasgado véu, todos nós já sabemos disso, simboliza o quê? Um acesso livre a Deus pelo novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Então Eliseu, ele rasgou as suas vestes e tirou de sobre si tudo aquilo que impedia ele de chegar diante de Deus. Quando o véu foi rasgado, quando a veste de Eliseu foi rasgada, e ele segura a capa, ele pega aquela capa que Elias havia deixado cair, ele começa a ter um livre acesso diante de Deus. Diz a Escritura que ele pegou a capa, dobrou a capa, chegou junto ao Jordão e perguntou: onde está o Deus de Elias? E feriu as águas com a capa e o Jordão se abriu. Sabe por quê? O véu foi rasgado e nós temos total permissão de Deus para entrarmos não mais uma vez no ano, mas 24 horas diante do Senhor, como reino sacerdotal de um novo pacto. Você se lembra que lá atrás, Eliseu andava lavrando com 12 juntas de bois? Essas 12 juntas de bois significam as 12 tribos de Israel. Depois da morte e ressurreição de Cristo, dentro do novo pacto, aliás, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer que, olha, o Novo Testamento, ele não começa nos primeiros capítulos de Mateus, nem de Marcos, nem de João. O Novo Testamento, que é um novo pacto, só começa depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que é um Novo Testamento. É um novo pacto no sangue de Jesus. Antes de Jesus morrer, mesmo estando ali em Mateus, é tudo Antigo Testamento. Então nós temos que entender isso. Então ali foi um novo pacto, uma nova unção, a descida do Espírito Santo. Então significa que aquelas 12 juntas de bois que Eliseu deixou para trás, significa que agora dentro do novo pacto não existe mais o povo judeu, as 12 tribos de Israel, como um povo peculiar, único de Deus. Não. Agora, no novo pacto, existe dos dois, ou seja, Israel e gentílico, dos dois homens, Deus fez um só, um novo homem. E esse novo homem se chama o Israel espiritual de Deus. Aquelas 12 tribos, com seus cerimoniais, com o antigo pacto, foi deixado para trás, como Eliseu deixou para trás. E como ainda restava alguma coisa, ele rasgou as suas vestes, ou seja, o véu foi totalmente rasgado. Não há mais nada que impeça-nos de chegarmos e termos livre acesso diante de Deus. Mas um outro detalhe, a capa de Elias, ela não era uma capa qualquer. Você sabe de que era feito a capa de Elias? A capa de Elias era feita de pele de cordeiro. Ou seja, Eliseu tirou aquela roupagem antiga e se vestiu da capa do cordeiro. Ou seja, ele vestiu-se de vestes de salvação, que o cordeiro é Cristo. Ele se vestiu das vestes de Cristo. E quem se veste das vestes de Cristo tem uma unção poderosa do Espírito Santo. Eliseu recebeu a unção poderosa quando ele foi justificado. As nossas vestes de justiça, diz as Escrituras, que são os atos de justiça dos santos. E isso significa dizer, Isaías 61:10, que diz assim: e nos vestiu com vestes de salvação. A vestimenta do cordeiro significa veste de salvação e condiz, é claro, com o nome do profeta Eliseu, que quer dizer Deus é a salvação, ou seja, Yeshua. E aí Eliseu começa o seu ministério cheio do poder do Espírito Santo. E chega no Jordão e o Jordão reconhece que ali tem um homem cheio do Espírito Santo. E ele prefigura Jesus, o maior de todos os profetas, narrado na vida de Eliseu. Eliseu, escutem, figura de Cristo. Elias,
também figura de Cristo no Antigo Pacto. Eliseu, figura de Cristo no Novo Pacto. Agora tem um detalhe poderoso, nós não podemos esquecer. Se Eliseu é a figura de Cristo no Novo Pacto, na terra, isso significa dizer que Eliseu também é figura da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se vocês notarem, a capa caiu do céu. Se vocês perceberem, Jesus disse para os discípulos: aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque há de descer o Espírito Santo sobre vós, como desceu sobre o profeta Eliseu. As 12 tribos de Israel como nação única, se encerrou no Antigo Pacto. E quando começa um novo pacto, começa um novo povo, ou seja, o Israel de Deus, que une judeus convertidos e gentios também convertidos, formando um novo homem. Agora, gostaria de continuar essa leitura no capítulo 2, 2 Reis, versículo 16. Diz assim: e disseram-lhe: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Olha só, você pode estar procurando Jesus, você pode estar querendo ver Jesus, como ele é, como ele está agora. Se alguém disser: olha, Jesus está ali, ou se alguém disser: ó, Jesus está lá, não acredite, porque você não vai achar Jesus desse jeito. Jesus subiu ao céu e ele enviou até nós o Espírito Santo. O profeta Eliseu disse: não vão, que vocês não vão achá-lo. Mas eles insistiram em procurar Elias e não o encontrou porque estava com o Senhor. Você não precisa sair: eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Você vai ver Jesus se você se converter. Eu também quero muito ver Jesus. Eu quero ver a face do meu Senhor, mas já, Ele tornará aqui e nos levará. Aí nós veremos face a face e conheceremos como também dele somos conhecidos. Agora, porém, nós estamos na dispensação do Espírito Santo, que é Jesus falando conosco em espírito. Jesus conversando conosco em espírito. Jesus presente conosco em espírito. Jesus nos emocionando em espírito. Jesus nos curando em espírito. Jesus nos salvando em espírito. Jesus nos libertando em espírito. Jesus nos purificando através do seu sangue em espírito. O Espírito Santo de Deus está aqui. E é este Jesus, o Jesus Espírito entre nós, que nós devemos carregar, seguir todos os dias de nossas vidas. O versículo 17, nós já lemos, agora o versículo 18. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. Dá para você entender isso? Boa é a habitação desta cidade, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E, virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Eliseu, ele é a figura do início do ministério de Cristo. Ou seja, Eliseu, nós já vimos, é a figura de Cristo, dentro do novo pacto, dentro da nova aliança. E o primeiro milagre de Eliseu foi tornar saudável aquelas águas amargas
e fértil aquela terra estéril. O que isso significa? Jesus veio fazer a mesma coisa. Ele veio tornar saudável, ele veio trazer vida às águas que estavam mortas. E ele veio trazer fertilidade a uma terra também morta. E o que isso significa? Presta atenção. O final do antigo pacto, simbolizado por Elias, quando ele transfere a capa, a unção dobrada para Eliseu. Ou seja, Eliseu agora, ele já prefigura Cristo dentro do Novo Testamento. Eliseu é Cristo dentro do Novo Testamento. É a primeira coisa que o primeiro ato de Eliseu foi instruído por Deus, o Espírito Santo, é claro, foi transformar aquela água amarga em água saudável. Aquela terra estéril em uma terra fértil. Por quê? Nas Escrituras, as águas aqui significam a palavra de Deus. Porque nós estamos tratando de Israel, nós estamos tratando dos profetas, nós estamos tratando da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No tabernáculo, aquele que o Senhor ordenou a Moisés para que construísse, a tenda da congregação, tinha, logo que você chegava na tenda, o sacerdote, ele tinha que entrar pela porta. O primeiro ato do sacerdote é entrar pela porta. Depois que ele entrava pela porta da tenda, ele de cara já tinha o altar do sacrifício. É a cruz de Cristo. Depois do altar do sacrifício, ele tinha a mesa, a bacia, onde os sacerdotes lavavam as mãos, ou a pia de cobre, onde os sacerdotes lavavam as mãos. Depois disso, tinha o santo lugar, que era uma tenda dentro desse tabernáculo. Lá, de um lado, tinha a mesa dos pães, asmos, e do outro lado tinha o candelabro. E na frente, mais um pouquinho, tinha o altar do incenso. E depois do véu, tinha a arca da aliança, que era chamado o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava entre os querubins. Então, nós vamos ao segundo passo. Até aqui nós demos 6 passos. A porta, o altar do sacrifício, é o segundo, presta atenção. A pia, onde os sacerdotes lavavam a mão. Depois, dentro da tenda, tem a mesa dos pães, tem o candelabro, é o quinto, e tem o altar do incenso, é o sexto. Para depois do véu, o sumo sacerdote entrava diante de Deus. Figura claro que na virada do 6º para o 7º milênio, nós entraremos diante de Deus para sempre. Mais um detalhe que não pode ser esquecido. Dentro do novo pacto, Jesus disse: o meu reino não vem com visível aparência, mas ele está entre vós. Ele é espiritual. Por isso eu quero convidar vocês em todo momento e em qualquer lugar, entrar como sacerdotes diante do Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, através do meu sangue. Então hoje, como o reino de Deus está entre nós, nós temos livre acesso diante do Pai. Não precisamos mais que ninguém nos conduza lá, porque nós temos ao lado direito do Pai o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, o pastor e bispo de nossas almas, e o nosso advogado, Rei dos Reis, que somos nós, e Senhor dos Senhores, que também somos nós. Então, esta é a alegria de servirmos a Deus. E foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que o profeta Eliseu prefigurou, porque as águas ali simbolizam a palavra de Deus. Aquelas águas estéreis, amargas, significa o antigo pacto. A lei era água, era a palavra, era. Mas a lei, presta atenção, o antigo pacto, a lei, não podia te salvar. A lei era boa, mas não podia te salvar. Aquela água estava ali, você estava vendo a água, mas a água não podia matar a tua sede. Aquela água ali não podia matar a tua sede. A lei nunca pode matar a sede de ninguém, porque ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Para a lei matar a sede de alguém, é necessário que alguém pudesse cumprir a lei. Mas diz a Escritura que Deus olhou desde o céu, não olhou e não achou um justo, um sequer, que pudesse cumprir a lei. A lei estava ali, mas você não podia beber dela, porque ela não ia te salvar. E com isto, a terra estava estéril. A terra não podia dar o seu fruto. Mas quando Eliseu transforma, deita sal na água, a água fica boa. A água fica saudável e a terra fica fértil. Jesus disse à mulher samaritana: quem crê em mim, como diz as Escrituras... Ela pediu assim: Senhor, dá-me desta água. Mulher, quem crê em mim, conforme diz as Escrituras,
rios de águas vivas fluirão do seu interior. A lei não fazia água fluir do teu interior. A lei não podia te salvar. Mas agora Eliseu deita sal na água. Jesus Cristo deita sal na água e transforma tudo aquilo que era amargoso, tudo aquilo que era impossível ao homem, passa a ser possível. Por isso ele diz, tudo é possível ao que crê. Jesus transformou aquela água, aquela palavra da lei, sem poder de salvação, ele transformou em poder salvífico. Ou seja, ele pode te salvar. Aquelas águas agora são águas doces. Elas podem matar a tua sede. Agora você pode beber à vontade. Agora você pode beber do rio da água da vida. Esse rio se chama Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a água. Jesus é o rio. E por onde este rio passar, tudo vai transformar. Por onde o rio passar, a terra vai produzir. Por isso que Eliseu deitou sal na água. Sabe o que significa? Jesus disse, vocês são o sal da terra. Vocês que precisam adubar essa terra. Vocês que precisam levar a palavra de Deus. Portanto, Eliseu prefigurou Cristo. Aleluia!